noite, Tércio. Então, pronto. Também quero estender as minhas saudações para os dois convidados também que já vi ali na publicidade e também por todos aqueles que neste momento estão também a acompanhar-nos. Espero que seja, tal como outros programas, um tema de esclarecimento e também cada um, enfim, puder dar a sua contribuição e pronto, fazer o seu juízo sobre a situação. Pronto, para falar sobre o tema é propriamente qual é a fronteira entre a prostituição, violação, pedofilia na Guiné-Bissau. Pronto, o tema é bastante sugestivo e também pertinente. Mas para isso, eu, em primeiro lugar, queria apenas fazer um enquadramento cultural, porque às vezes é bom sempre fazermos um diagnóstico para depois chegarmos a conclusões mais sensatas. De modo que eu vou tentar, de uma forma muito rápida, fazer este enquadramento. Quando nós falamos questão da prostituição, da violação e pedofilia no nosso país, temos que partir do princípio que este tema não é propriamente uma realidade que, digamos, assente ou que, da forma como a prostituição é vista na Guiné, se calhar não é a mesma forma que é vista aqui em Portugal ou noutros países. Cada povo tem a sua especificidade, a sua forma de ver e conceber a própria vida. De modo que, falando da prostituição, é preciso terem atenção de duas realidades. Em primeiro lugar, é crime no nosso contexto da Guiné. A prostituição na Guiné-Bissau é crime. Agora, há aqui realidade também que entra aqui de questão de autodeterminação. Porque às vezes quando se diz que a prostituição é crime, pode fazer confusão das pessoas que dizem, então se é crime, por que a maioria ou algumas das pessoas prostituem? Há casas que se pode ir e encontrar lá tanto homens como mulheres para poder envolver sexualmente. Ora, aqui este campo já é um campo de autodeterminação sexual, porque nós sabemos que cada um, o Estado não proíbe ninguém de querer fazer sexo com quem quiser. Pronto. E nesta ótica, cada um pode decidir fazer sexo com quem quiser. O que é crime, é claro, quando a pessoa está a fazer sexo, que nós sabemos que está a vender o seu corpo. Aliás, até qualquer pessoa, se querer, pode vender o seu próprio corpo. O Estado não tem nada a ver com isso. Pronto, não tem nada a ver com isso. Pelo menos essa interpretação geral de que cada um é livre de fazer aquilo que bem entende, desde que não seja crime, ou pelo menos fazer com o seu corpo aquilo que lhe apetece. Pronto. Mas o que é criminalizado? É outra prática que é linocínio. O que é linocínio? Ou progenitismo. São duas configurações de estímulo, ou seja, quem estimula a prática da prostituição ou que usa a prática de prostituição como fins lucrativos. Este caso, já neste aspecto, já é crime. E o Estado procura, enfim, combater. Nós sabemos que o combate acaba por ser sempre, enfim, até tolerado de alguma certa forma. Mas, no nosso contexto, tanto como aqui em Portugal, a prostituição não é crime. O que é crime é progenitismo e também o linocínio, de acordo com os artigos aqui em vigor, porque eu não consigo encontrar propriamente lei penal, mas eu tenho a certeza que a prostituição é crime na Guiné-Bissau. Agora, nós entramos, aliás, é uma realidade transversal, apesar, como eu estava a dizer, as pessoas podiam, por causa da autodeterminação sexual, poderem envolver-se, mas é crime. Pronto. E nós passamos para o segundo ponto, a questão da violação. E, mais uma vez, quando nós falamos de violação, claro, aqui violação sexual, não é outra violação de agressões físicas, mas, sobretudo, a violação sexual. Quer dizer, é uma outra realidade que o próprio guineense não está preparado para interiorizar. Porque, nota, aqui fala-se muito, quando falamos de violação, falamos mais numa perspectiva da pessoa forçar ato sexual com o terceiro sem o seu consentimento. Pronto, isso é um cabimento. É claro que na Guiné, nesse aspecto, podemos dizer até condenar, apesar de não haver leis que punem mesmo de facto, porque nós na Guiné chamamos isso
Bafa mulher, por exemplo. Bafa. Bafa, em crioulo. É Bafa bafa, pronto. Nós sabemos que, apesar de propriamente isso ser criminalizado, mas na prática acaba por não traduzir, porque muitas meninas são bafadas, usando essa expressão crioulo, e não se resulta em nada. Pronto. Isso é a primeira questão. Mas há uma outra questão que é a nível de violação, que cada vez mais está a ganhar voga aqui na Europa ou no mundo ocidental, que é a questão do assédio sexual. O que é assédio sexual? É uma forma coerciva ou uma forma sistemática e reiterada de tentar, enfim, importunar ao trem. Normalmente as pessoas que são mais vítimas disso são as mulheres. Por exemplo, isso mais no âmbito profissional, ou estar sob dependência de um trabalho, etc, etc. Pronto. Mas nós sabemos que não se esgota só por aí. Por exemplo, imagine sair na rua, eu não posso apalpar uma rapariga na rua. Isso é uma violação. Pois, é violação. Mas na Guiné, eu pergunto, na Guiné, o homem guineense, por exemplo, essa questão ainda, quer dizer, há homens guineenses, e mesmo até aqui, é muito comum ver isso, até as próprias meninas podem não, enfim, concordar propriamente, mas até acabam por ter uma passividade em relação a isto. Há homens que vêem mulher a passar, só porque, enfim, lhe desperta alguma atenção, podem tocá-las, tipo, apalpá-las, normal. Aliás, eu até mesmo aqui, já presenciei algumas situações desse género, sobretudo quando se vai para o transporte, mas mais os nossos patrícios, pronto, nossos patrícios africanos, estou a falar, podem não ser guineenses, mas próprio africano, que vêm outras raparigas africanas, ou por estarem, enfim, com poses, embora isso não legitima, tomam liberdade de tocá-las, aquela coisa assim, de tocar, a pessoa fica assim, pronto, mas mas pronto, pois é isso, tipo tocar, pronto. Isso também é um ato de violação. Mas na Guiné, se uma mulher for lá para o trabalho dizer o meu chefe tentou meter comigo ou tentou sistematicamente importunar-me ou fazer-me solicitações para subir na carreira, acho que nenhum juiz vai levar aquilo a sério. Aliás, como mesmo aqui na Europa é uma realidade que não tem merecido assim muita atenção. Mas, sobretudo na Guiné, se uma rapariga, uma mulher chegar ali e tentar fazer denúncia para com o seu chefe, porque nós sabemos que as mulheres que mais sofrem disso, quer dizer, o juiz não vai levar isso em consideração. Vai entender aquilo, porque nós, o conceito de assédio aqui, para nós na Guiné, é tipo de gostar da pessoa, da forma de manifestar o desejo de querer essa pessoa. Não sei se estás a perceber. Logo, essa violação já, isso não é tido lá na Guiné como sendo violação. Por exemplo, se perguntar a maioria dos guineenses de que tocaram no rabo uma senhora na rua, se isso é violação, muitos vão dizer que não é violação, embora até pode dizer não é correto, mas não vão entender. Sim. Vamos deixar essa pergunta no ar. Vamos deixar essa pergunta no ar, porque temos muitos homens aí a ver, até porque já havia uns a dizer tiramulo. Vamos deixar essa pergunta no ar. Os guineenses homens mas estão nos a ver. Pois, sim, como estava a dizer, até porque essa questão, outros que vão falar certamente terão também posição, mas o conceito da violação lá na Guiné, como em muitos países africanos, com qualquer conceito da violação aqui na Europa, a realidade já é completamente diferente, estás a perceber? Pronto, agora entramos na questão da pedofilia. Da mesma realidade, também quando nós falamos da pedofilia, também temos que enquadrar a realidade que nós vivemos, o nosso contexto. E desde logo esse nosso contexto, porque aqui, o nosso contexto, e mais uma vez, isso já não é propriamente a minha opinião, é a realidade dos factos, aquilo que eu constato como sendo a realidade que nós vivemos, é que às vezes as pessoas dizem aquelas práticas de catorzinhas que nós assistimos, que é um ato de pedofilia. Pronto, eu também até comungo com essa ideia. Mas, se nós formos ver, perguntar aquilo que é a mundividência do povo guineense, o que é a pedofilia, se o guineense concorda ou não com a pedofilia, eu não tenho margem de dúvida de que quase a generalidade da população é contra a pedofilia. Agora, a questão é saber o que é a pedofilia. Porque um guineense, por exemplo, meter com uma rapariga de 14, 13 anos, 14 anos, 15 anos,
isso já é uma realidade completamente diferente. Para ele já, nesse caso, se for um ato consentido, já não é entendido como sendo pedofilia. Agora, imagine, eu tenho plena certeza, se um homem tentar meter com uma pessoa, com uma criança, suponhamos, de 6, 7 anos, 6, 7 anos, se qualquer homem que meter com uma criança de 6, 7 anos, isso pode escrever que nem precisa ser os pais acertar conta com essa pessoa, mesmo as pessoas do bairro vão querer fazer a justiça com as próprias mãos, quer seja em qualquer parte de Bissau, porque isso já é crime, é uma indignidade pública. As pessoas, neste caso já, tomam rédeas mesmo de fazer justiça com a mão, porque entendem que isso é uma coisa impensável. Agora, quando nós falamos daquela realidade a partir de determinada idade, a realidade já é diferente. Contrariamente aqui na Europa, que costuma fixar-se uma idade que é para consentimento sexual, porque essas questões remetem-nos para muitas situações, desde logo a maioridade sexual, a idade do consentimento e a idade da maioridade civil. São três termos completamente diferentes para nós sabermos o que é pedofilia, o que não é pedofilia, o que é violência, neste caso, contra menor, o que não é violência contra menor. Porque nota só, na Guiné-Bissau, a generalidade, claro, a generalidade dos guineenses, como é que se aferem, como é que se chega à conclusão a ideia do consentimento ou da maioridade sexual? Isto não está disciplinado nas nossas leis da República. Na Guiné, a partir do momento, nas meninas, a partir do momento que uma menina começa a ter menstruação e começa a ter seios, quer dizer, já é entendido que essa pessoa... Tércio, se calhar é papel crioulo, para acha então, está bem, não é papel para um crioulo, mas não é papel crioulo. Olha, senhora, creio que Ana, que não tem questão de 14 anos, questão de consentimento. Se calhar é como minha intervenção inicial. Havia a Ana, minha irmã, que não havia no momento, uma coisa de maioridade de idade, outra coisa diferente, idade que alguém podia falar e podia fazer sexo, que lei está permite. Maioridade ali na Portugal é que 18 anos, maioridade civil, e que 18 anos, que 16 anos eu podia emancipar. Mas a idade que a gente fala, a partir de 16 anos que alguém podia fazer sexo, lei portuguesa estipula como eu podia fazer sexo consentidamente a partir de 14 anos de idade. Que esse senhor irmão Bonobin. Ali na Portugal, eu podia fazer sexo, qualquer alguém que 14 anos, que voluntariado, desse ato espontâneo, e fala mete com qualquer alguém, e que é crime. Não percebe? Que é crime. Se fala como é, e tomar consentidamente. Uma coisa se violado, se contra como e decide de se livre vontade de fazer sexo, que 14 anos que é crime. Na Guiné-Bissau, não tem maioridade. Guiné-Bissau faz só, lei de Guiné-Bissau, e está admitir só, e faz só maioridade, ou seja, ano que alguém por casa, mas não se vê como ano de casamento, e que ano que alguém está fazendo sexo. Aliás, são particulares nos países islâmicos, e que tem consentimento sexual. Para ver o quê? Para ver os países islâmicos, entender como sexo é só dentro de casamento. Ora, se sexo é só de casamento, isso hora que alguém casa, mas nem países islâmicos, e que 18 anos que alguém está casa para falar como em casa que 18 anos. Bajura está casa que 13, 14 anos em muitos outros países, Paquistão, e mesmo Paquistão, Afeganistão, e mesmo até no Irão. Uma percepção importante, minha irmã, se não ouvi, ou aqueles que não ouvem, para perceber a distinção. Que autodeterminação, ou seja, que maioridade sexual ou maioridade civil, em termos completamente diferentes. Agora, nós na Guiné, não lei na Guiné-Bissau, nem insistir nesse ponto, não lei na Guiné-Bissau que a disciplina, que a conta, que tempo que alguém podia fazer sexo, não lei que tem nela. Agora, nós não podemos, como é que não podemos chegar à conclusão de que altura que alguém podia fazer sexo? Não lei. Não lei, Guiné, sobretudo a concepção normal de sociedade, não homens, e hora que começa a ter cabelo de barba e está entendido, já começa a ter hormonas e pronto, e podia ter orgasmos, etc, etc. Não homem. Agora que comecei a ter cabelo de bugor e cabelo de barba, aliás, eu estou a editar às vezes, está falando na torna de homem.
Ele é sinal de machundade, quer dizer, se voz na troca e tem barba, etc, etc. Mas na mulher, como é que está conseguido? Né? Na mulher, sobretudo, tem duas características. Uma característica implícito, claro que menstruação, mas depois, e tem evidenciado na transformação corporal. Nem coisa que não na papel de seios, por exemplo. Mama, se menino, mesmo ter que menino, se tem 12 anos, imagine, e tem a altura, e tem, por exemplo, mamas volumosos, por exemplo. E objeto de cobiça de homens longo. Sabia como? Está entendendo como? É alguém já, e por ela, e por não só por fazer sexo, e costuma ao mesmo tempo e por ir a casa, ou e por ter filho, sabia? O que é que está associado para ter filho? E para por amamantar, pelo menos implicitamente, esse ideário do homem guineense e homem africano na geral, que manda na fala como? Nunca pode chegar a conclusão, culturalmente ou socialmente, que guineense está certa pedofilia. Não, para a nós, a partir de 12, 13 anos, que ele na nossa sociedade mulher. Então apontou-se ali próprio. Pepeles que balantas, fula, manjaco, qualquer idade normal que está dentro de casamento. Essa questão que eu para só decidir como uma criminaliza aqui coisas de 14, que ela quer entrar em vigor para mangas de casamento na Guiné e está acontecendo aqui coisa. E mesmo se não vai apontar no donas, e que precisa nem ser do homem, para poder pensar como essa uma ideia machista, mas mesmo que não vai apontar no donas, o que ela falou? Ela falou se ninguém tem, se esteja volumado, para ver, está jovem aqui fase. Parece que por ir a casa. Logo, é coisa cinturão, coisas que têm a ver com mangas de pormenor. Mas a mim, obviamente, em questão a defender de como que comportamento é certo. Não. Mas a mim também, a mim sabe como que bajuras, é tá fácil, é que está obrigado a fazer. Não percebe. E tem fatores que o próprio Isabel explica, que não sabe como, e fatores de coitareza. Um exemplo tem como papel. Por exemplo, assédio sexual. Não dá assédio sexual no conceito europeu igual na Guiné-Bissau. E que é igual. Ali na Europa, se palpa mulher, na cor de trabalho ou na qualquer coisa, se meter o processo, não tem problema. Mas na Guiné, não fala falar no palpão. Como é que tocou na rabare, passa, tocou na rabare, vai. A boa vai falar como aquele violação. Ela fala que se ali, pensa outra coisa que viu. Se isso toma, aquele outro está, mas pegou só na rabare, passa. Aquele é camal. Em caso não apresentar como não me fala. Ok, Tércio, consegui enquadrar. Vamos chamar os outros candidatos. Pois, resumindo, mas deixa só acabar meu pensamento. Resumindo e concluir que comportamento, só que não falei, comportamento mau. Mas nós, nunca por isso falei mau, não tem que perceber o que é que está por detrás, que identidade cultural. Porque cada povo tem essa cultura. E mais, nunca por isso sempre pega na coisa de aqui da Europa. Não tem. Porque a mina fala, por exemplo, ali na papel, 12 anos na Espanha, eu podia fazer sexo consentidamente. Mesmo na Europa, ali, tem gente homens que estão fazendo sexo com. Mas na Guiné não está certo. Não está certo. Ali questão de prática de identidade de cada povo. Na Guiné, não pode pensar só como não está atrasado na tudo. Na Guiné, isso a homossexualidade é acertado. Mas ali na Europa, não se diz, cada vez mais inacertado. Na Guiné, isso o aborto não está acertado. Ali na Europa, ali está acertado. Na Europa, a gente está abandonando esse papel, na Guiné não está acertado. Ou seja, a não tem que ter uma visão geral. Não pensa como tudo que europeus pensa, que é que tem que ser um modelo, não. Não falou de Guiné-Bissau, mas não falou de Médio Oriente. Mundo oriental e mundo coisa. Mas agora, é claro que a mim, em última instância, a mim concorre com a Isabel. Para o que é que não a defende? E visão judaico-cristã, que baseia na questão de como um bajura de 13 ou 14 anos, para mais que por estar volumoso, em caso que é menino ainda, e que coisas tudo tem estigal, etc, 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 tudo. E depois não tem outros casos de violação dentro de família. Gente que está violado dentro de família, que está papel? Mangas de caso, que coisas tudo está acabado, mucur. Agora, não falo muito sinceramente, que esse nunca me falou como a guinense está apoia a pedofilia. Que a guinense nunca apoia a pedofilia, que ela não falou. Agora, o que é pedofilia no contexto? E diferente do que Isabel não pensa, que não pensa, para ver a nossa pedofilia, que não pensa, e no conceito europeu, que outra coisa, mas no conceito guinense é aquele, se vai ter na Arábia Saudita, aquelas paredes também, que aquela, tem até ciganos, até, na último coisa, meninos até de 9, 10 anos, estão mandando o casamento. Não percebe? Para ver como que ele é uma visão completamente errada. Agora, é claro que a não tem que procurar melhorar. E, sobretudo, outra coisa que não fala ali, que ele toca a Isabel, que é um ponto muito importante, sobre questão de violação. Mangas de não mulheres, 10 casos já não por isso mais Estado para intervir.
para ver mangas e não mulheres, é ter exposição, sobretudo que mulheres bonita. Aí pronto, se o caseiro tem muito bonita, chefe esteca na pronto e anda por trás. Mas se o ser uma bajura bonita, ou uma mulher bonita, quer dizer, tem pressão, mesmo já na sociedade desenvolvida, e um problema de agarrante. Agora imagina no contexto guineense. E mangas de mulheres, até acaba de envolver para ver como pronto, se o cara faz aquilo, ou cara promovido na carreira, ou na tirar o trabalho, ou cara cuidado, ou cara vai missão de serviço, ou cara fazer. Nota como é que cúmulo de coisas. Logo é coisa cintura e está condiciona muito fortemente a mulher. Daí já não pode falar Estado, pode fazer alguma situação. Assuma que não fala questão até de equiparação, de paridade, etc, etc. Nesse caso, pode trabalhar, para ver mangas e mulheres, às vezes até envolve, e que até de ser livre vontade, uma equação próprio para ver como é ter filho e cada por isso sustentar, etc, etc. Ali Estado por intervir. Mas é coisa de falar com uma 14 para estar o cara aquela. Estar o cara acaba aquela. Suma que me fala. Até juízes próprios terem 14. Agora imagina a minha juiz não ter 13 14. Não vai julgar outra alguém como isto é que é 14. Não fazer quando eu falo de obediência e fazer civil, etc, etc. Pronto. Essa é a abordagem. Não deixa a coisa não continua a ouvir debate de povo outra oposição, Ok, mas claramente até já, me condena que coisa não capacete. Tá bom? até já. Até já, até já.